Ô Atos, um abraço para você, meu querido. Bom almoço, coma todos os vegetais e legumes. É muito importante você comer brócolis, cenoura, ervilha, vagem. E um abraço pro Caio, seu pai, que provavelmente está te pedindo para comer brócolis nesse momento. Coma brócolis, jovem Atos, coma brócolis. Perfeito. São os dois L's, né? O L de legumes e o L de Lenin. Perfeito. São as duas coisas centrais. Vamos lá? Ó, Átila Yamarino fez um vídeo sobre o segredo que os bilionários não te contam. Qual será esse segredo? Acordar cedo? Arrumar a cama? Pensar positivamente? Tomar um shot de café às 3:30 da manhã? Vamos ver aí? Vídeo do Átila. O segredo por trás dos bilionários. Vamos ver. Qual é o segredo que as pessoas mais ricas do mundo escondem ou contam para poucos? Porque não faltam bilionários, ou quem tenta parecer um, ou quem quer ficar bilionário, dando conselhos, dicas de investimento, cursos, escrevendo podcast falso, vendo biografias e afins, ensinando outras pessoas a enriquecerem como eles enriqueceram. Outras vezes são conselhos e opiniões sobre como a sociedade poderia funcionar melhor, vindo de alguém que já atingiu o sucesso pessoal e quer compartilhar a receita. Como o Larry Ellison, estimado como a primeira ou segunda pessoa mais rica do mundo, dependendo do dia, que foi o criador da Oracle, dizendo na apresentação do relatório financeiro de 2024 que com novas tecnologias e a capacidade de analisar milhões de câmeras de vigilância, abre aspas, cidadãos vão se comportar da melhor forma, porque eles, a Oracle, estarão continuamente gravando e reportando tudo o que está acontecendo. De boa, hein? Uma realidade gostosa, prazerosa, não é? Nossa, isso daqui parece ser muito bom, hein? Isso aqui parece ser o auge do auge, né? Isso aqui parece ser um caminho bom. A gente vai se comportar melhor porque vão ter câmeras vendo o tempo inteiro. Aí, que legal. Fecha aspas. O que é coerente com a aproximação dele do governo dos Estados Unidos, que deu no colo um pouquinho mais de poder com o comando do algoritmo do TikTok, que era a última rede social popular que estava fora das mãos de um bilionário no país. Nesse caso, tudo indica que é uma mensagem honesta, talvez honesta até demais, do tipo de mensagem que uma das pessoas mais ricas da Austrália deu, o Tim Gurner, quando falou em um evento financeiro que trabalhadores estão sendo pagos demais, que ficaram muito arrogantes e que precisariam de índices de desemprego mais altos e uma economia dolorosa para serem lembrados de quem manda. É isso aí, né? Aí o sujeito vem me falar que a luta de classes não existe. Vem me falar que não existem interesses antagônicos dispostos na realidade. Vai me falar que não existe. Que o marxismo é uma ficção. Que o marxismo é uma doideiragem. Olha isso aqui, cara. Um comentário que talvez explique a corrida pela substituição de trabalho por inteligência artificial muito mais do que qualquer discurso ou fala do Sam Altman da OpenAI. Mas voltando aos segredos. Às vezes, por alguns breves instantes, de uma forma um pouco indireta, dá para perceber alguns detalhes da visão de mundo dessas pessoas que fica de fora da conversa. Algo que sabem, mas não contam, que fica de fora da conversa, mas não necessariamente dos investimentos, principalmente quando esses investimentos destoam muito do que se fala publicamente. E antes de partir para o Exposed, uma dica para sua privacidade. Se você quer navegar com esse vídeo aqui tem a pular Dark e quer enquanto aumenta como dados descobridos para você e 30 em um caso onde a gente pode ter dinheiro para poder testar a Surfshark e ver o que eu estou falando. Voltando ao Exposed. Em um caso onde a gente pode ver a discordância, que não necessariamente é o caso de um bilionário, mas é público o suficiente para a gente saber bastante detalhes do que aconteceu depois, dá para acompanhar essa diferença entre boca e bolso. Em 24 de janeiro de 2020, o Comitê de Saúde e o Comitê de Relações Internacionais dos Estados Unidos se reuniram com especialistas em saúde para poder entender o que estava acontecendo com o que na época eram os casos de um novo coronavírus que estava causando na China. No mesmo dia em que a China fechava 11 milhões de pessoas em Wuhan em lockdown para conter o contágio, o presidente desse comitê anunciou que o risco de contágio nos Estados Unidos era baixo. O contrário do que a China mostrava e do que veio a acontecer depois. Mas até aí, ok, dá para imaginar que eles foram mal informados sobre o que estava acontecendo de fato. O problema
é que, ao contrário dessa mensagem de bom cenário futuro, do que a boca falava, muitos senadores que participaram dessa reunião saíram de lá ou vendendo ações de empresas como hotéis antes da bolsa cair, como caiu depois, ou aproveitando a baixa para comprar ações de empresas de saúde que faziam, por exemplo, equipamentos como máscaras. Algo um pouco mais indireto do que investir em cemitérios em agosto de 2020. A ex-gestora de fundo de Paulo Guedes investiu 350 milhões em funerárias. Meu amigo, não lembrava dessa aqui, hein? Mas é isso, né? É literalmente o capitalismo lucrando com a morte das pessoas. É literalmente a classe dominante pegando uma oportunidade de enriquecimento e você vai fazer com que todo mundo seja prejudicado para o cumprimento do interesse de uma ínfima minoria da população, que revela o próprio caráter político do Estado, né? Porque tem muita gente que ainda faz essa separação do Estado e do mercado, né? Como se os empresários e os grupos econômicos dominantes fossem separados daqueles que representam as forças políticas no Estado. E, na verdade, o Estado e o mercado existem em conjuntura, existem juntos. As políticas tocadas no Estado vão servir para poder valorizar os investimentos daqueles que patrocinam os políticos do Estado. Político também é empresário. Deputado, senador, juiz do STF, tudo empresário. Tudo empresário. Então os caras, a partir dessa lógica de sendo empresários e querendo a valorização do seu próprio capital, não tem nenhum tipo de problema ou nenhum tipo de limitação moral, ética como essa daí. Como no caso do Paulo Guedes, dos Estados Unidos, ou, sei lá, né, no caso de articulações dentro do STF que barraram o aumento do piso nacional da enfermagem pelo Luiz Roberto Barroso, que era, nossa, um cara progressista, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Trágico. Como a gente teve por aqui no Brasil, mas na mesma linha de quem esperava o pior em seguida. O líder do Comitê de Inteligência dos Estados Unidos, o Richard Burr, que em 2012 tinha... E é bem isso mesmo, Ana. Bem-vindo ao deserto do real. O falecido Zizek tinha um ponto aí mesmo, né? Nós estamos vivendo o auge da ideologia, a perversão da ideologia completa. Completa. Porque é isso. O cara vai lá e fala pelo que ele é a favor. Igual o bilionário lá da Austrália. Os trabalhadores têm muitos direitos, temos que sentar a bucha nos caras. E é exatamente isso que ele pensa. E é exatamente isso que vai fazer com que ele ganhe força. Porque ele não tem medo de esconder o que ele está dizendo, né? Ele não tem medo de trazer essa questão à tona. Ele vai só falar. Tinha votado contra a lei que proíbe congressistas e outros funcionários públicos de se beneficiarem de informação privilegiada para vender ou comprar ações, além de fazer isso, também falou em público que o governo estava agindo para impedir o vírus, enquanto uma gravação secreta registrou que no privado, para empresários próximos, ele avisou que a transmissão do novo coronavírus era uma das mais agressivas já vistas e que eles podiam esperar um cenário parecido com o da gripe espanhola de 1918 e que provavelmente escolas seriam fechadas e as pessoas teriam que ficar em casa. O tipo de coisa que aqueles mesmos empresários depois falaram para as pessoas não fazerem. A investigação foi aberta sobre o caso, mas foi encerrada sem repercussões por lá. Aí você para e pensa, que tipo de atitude representa melhor o conhecimento e as expectativas dos nobres senadores dos Estados Unidos? Os pronunciamentos públicos de quem dizia que estava tudo bem, ou o investimento privado de boa parte do patrimônio que tinham, esperando algo muito pior e muito mais próximo do que a gente viu desenrolar meses depois. Se você acha que o bolso fala mais do que a boca, é hora de dar uma olhada em uma tendência bastante curiosa entre as pessoas mais ricas do mundo, que é a construção de bunkers preparados para o fim do mundo e para viver em isolamento. Com a guerra da Ucrânia e com outros reflexos das muitas crises que a gente está vivendo, além de um presidente em particular que tem acesso a uma maleta em particular, com um botão em particular com uma certa capacidade de decretar unilateralmente o fim do mundo, é até esperado ver o boom recente de demanda por bunkers e por abrigos subterrâneos pensados para poder escapar de bombardeios, o que é uma coisa que governos deixaram de fazer quando foram desenvolvidas as primeiras bombas de hidrogênio, porque elas têm um potencial destrutivo e de poluição nuclear tão grande que meio que inviabiliza a possibilidade de alguém se esconder do pior num abrigo pequeno de só alguns meses ou só alguns anos de autonomia. Mas qualquer abrigo de... Mas tá tudo bem, viu, gente?
Mas tá tudo bem, continua trabalhando aí, entregando demanda, porque vamos embora. De quem se preocupa com o que está acontecendo no mundo não chega aos pés Chora do não. que bilionários estão fazendo e estão dispostos a pagar. O Mark Zuckerberg, por exemplo, criador da Meta, foi pouco a pouco comprando terrenos na ilha de Kauai, no Havaí, pelos quais pagou muito. Uma propriedade de 100 milhões de dólares aqui, outra de 53 milhões de dólares ali, e ele foi construindo uma estrutura de mais de 100 milhões de dólares em cima disso, que, segundo a revista Wired, deve ter 2 mansões ligadas por um túnel subterrâneo a um abrigo e outros espaços de convivência, com uma entrada isolada por uma porta de metal e concreto à prova de explosões. Isso dentro do pouco que se sabe ou que se dá para saber, por causa dos contratos de sigilo absoluto de quem trabalha lá, que essas pessoas são obrigadas a assinar, e são restritos ao ponto que uma equipe trabalhando em um local não sabe o que outra equipe faz. A estrutura toda é pensada para ser autossuficiente, com plantações e até criação de gado wagyu à base de cerveja e macadâmias, de maneira que ele poderia se isolar e comer bem por lá por bem mais tempo do que alguns anos. Para alguém com uma empresa baseada no compartilhamento da vida pessoal, que quer conectar as pessoas e que dirigia um Honda Fit até ontem, o Zuck com certeza quer se isolar em privacidade e gastar um pouco mais para visitar uma ilha do que um Honda Fit, com o seu iate de 300 milhões de dólares que tem um iate de suporte. É simplesmente a queda completa daquele ideal do bilionário simplão, do Mark Zuckerberg andando de chinelo e papete do Seninha. Né? De chinelo não, de meia e papete do Seninha. Papete do Guga Kirten. Né? Olha que homem simples, gente. Ele é tão simplinho. Ele faz coisinhas tão gente como a gente. Ele bota água no pote de condicionador para render mais. Ele faz isso. Ele enrola o tubo da pasta de dente para poder aproveitar mais. He's so galera. He's so crowd. Galera, como é que fala galera? Ele é tão humilde. Olha aí. E ele só começou no quarto dele. Pô, o cara é zica, né, mano? O cara é zica. Esse tal de robô Zuckerberg é bem zica mesmo. Afinal, com pelo menos 270 milhões de dólares gastos nesse bunker no Havaí, ele está disposto a criar uma das propriedades privadas mais caras do mundo para garantir isso. O que parece uma excentricidade, uma frivolidade, um gasto baixo para quem afinal tem uma fortuna de mais de 200 bilhões de dólares. Junta pedaço de sabonete, lambe a tampa do iogurte, né? Pô, o Marquinhos é tudo isso. Usa meia furada. Usa o mesmo tênis há 10 anos. Usa creme condicionador Scala. É membro do canal História Cabeluda. Cara, impressionante isso, hein? A Coelha mandou 5 membrinhos no momento que eu disse isso. Muito obrigado, Coelho Estelar. Muito obrigado. Olha como ele é humilde. Ele está aqui presente na live conosco. Mandando o membro dele pra galera. Não, água no shampoo não. Água no condicionador. Água no condicionador. O que mais? Reaproveita a água do chuveiro para lavar o quintal. Não é? Porque no shampoo não? Porque no shampoo faz mais espuma. Ele usa Clearman, o shampoo do Cristiano Ronaldo. Meu nome é Cristiano Ronaldo. Prego no chinelo, roupa do irmão. Corta frio para render 2 fatias. Pô, essa lógica é maravilhosa. Você corta uma fatia para gerar 2. Cara, perfeito. Perfeito, lógica implacável. Implacável. Nossa, não. A descarga uma vez na semana aí não é dinheiro, gente. Aí tem que ver isso aí, né? Pelo amor de Deus, calma aí. É como alguém com 20 milhões de reais na conta gastar 20 ou 30 mil numa casa de praia excêntrica. Mas é olhando para alguns detalhes que se vê as contradições que entregam as reais crenças de quem muitas vezes está falando o contrário em público.
O Peter Thiel, que é um dos criadores do PayPal com Elon Musk, é investidor precoce no Facebook e tutor do Zuck e do Sam Altman. Foi o pioneiro desse movimento depois de ser convertido em um sobrevivencialista pelo livro The Sovereign Individual, que é uma obra de 1999, algo como Indivíduo Soberano, que defende que com a nossa transformação em uma sociedade baseada em informação, o poder dos governos vai ser enfraquecido por moedas digitais e aí os indivíduos com as melhores ideias vão poder enriquecer como nunca, abandonar obrigações mundanas como pagar impostos e, com o fim da redistribuição de renda dos governos, vão conseguir acumular fortunas que viabilizam a criação das suas próprias nações soberanas sem necessidade de um local físico fixo. E como um grande investidor... Como é o caso do Luigi Verso, né? Se pararem para pensar, o Luigi Verso é exatamente isso. Uma nação soberana operando em moeda soberana com uma lógica totalmente independente de tudo. Esse é o mundo dos criadores digitais. Nesse colapso das nações, e um grande acumulador de fortunas com isso, que não quer ver taxadas no processo, ele tem falado cada vez mais no apocalipse e que o anticristo vai ser uma pessoa como a Greta Thunberg ou uma entidade tirana como a Organização das Nações Unidas ou o Tribunal Penal Internacional. Espera esse Zé aí conhecer o Partido Comunista, o que ele vai achar? Que impedem o progresso tecnológico usando desculpas como mudanças climáticas ou o fim dos recursos naturais e outras ameaças existenciais? E como fã de Tolkien que o Thiel é, que nomeia suas empresas a partir de entidades de Senhor dos Anéis, como Palantir, vale ver o que é, parece natural ele escolher a Nova Zelândia. Palantir. Vamos ver. Palantir, Senhor dos Anéis. Um Palantir é uma pedra evidente de O Senhor dos Anéis. Calma aí, peraí. Vamos lá. Vamos ler sobre Silmarillion às 11h30 da manhã de uma segunda-feira. Um Palantir é uma das várias bolas de cristal indestrutíveis presentes no romance épico do Senhor dos Anéis. A palavra deriva do que significa longe e que significa vigiar. Palantirs eram usados para comunicação e para visualizar eventos em outras partes de Arda, que imagino que seja o universo, ou no passado. Ele tem uma empresa chamada Palantir? Palantir Home. AI Powered Automation for Every Decision. Que legal! É uma empresa de inteligência artificial que vai tomar todas as decisões da sua vida. Você nunca mais vai precisar ser sujeito de si mesmo. Nunca mais. Alguém vai escolher por você. Aonde eu assino. Aonde eu compro. Como eu faço parte desta brincadeira. Nunca mais tomar uma decisão. Essa é minha. Zelândia como um destino da sua soberania local para poder fugir do fim do mundo. O Sam Altman também se prepara para um possível, aspas, aí, evento. Em 2016, bem antes dele acumular o dinheiro e o poder que ele tem hoje, ele já falava do seu terreno no Havaí e de planos compartilhados com o Destino Manifesto de Sam Altman. Essa galera bilionária é boa da cabeça também, né? É uma turminha tranquila, galera de boa, né? Galera escrevendo o Destino Manifesto, construindo bunker, acumulando riqueza. É uma turma boa, turma boa. Peter Thiel de onde se abrigar na Nova Zelândia quando o pior acontecer. A Nova Zelândia acabou se tornando um dos destinos preferidos dos bilionários que querem se preparar para o apocalipse. Ela é isolada, tem um governo democrático e relativamente estável, é pouco poluída, é cheia de recursos naturais como água potável, que data centers adoram, e é menos sujeita a consequências das mudanças climáticas, como o aumento do nível dos mares. Então parece ser o lugar ideal para poder fugir do estrago que eles mesmos causam. Para o tipo de pessoa que muitas vezes diz em público que mudanças climáticas não são reais, ou que se acontecerem nem vão ser tudo isso, ou que são mal necessário, ou que chamam a Greta Thunberg de anticristo, o Thiel e a patota dele estão levando esse fenômeno bem mais a sério na hora de garantir a sua própria segurança. Minimizar um problema em público e no privado tratar de se proteger disso é como se alguém falasse que as pessoas deveriam sair na rua na pandemia antes de ter vacina porque, abre aspas aí, na favela o vírus não vai matar ninguém, vai matar velhinho e gente já doente.
Ai, meu Deus do céu. Oh, que fala gostosa, né? Olha que conteúdo incrível. Olha aí, né? Quem apareceu? O Bob. O Bob, coitado, que ficou tite. Ficou tite. Que ficou tite com o tweet. Que ficou tite com o tweet. Ficou tite. Ele ficou titi. Ficou titi. E falou, a favela não vai matar ninguém. Vai matar só velhinho e gente doente. Rapaziada, isso aqui, né? O Roberto Justus, obviamente, nunca vai dizer isso, né? Nunca vai falar, talvez nunca faça essa aproximação. Talvez ele nem saiba disso, né? Talvez ele nem saiba disso, pode ser. Cara, isso aqui é eugenia pura. É só isso. Isso é eugenia de cabo a rabo, né? E eu não estou dizendo aqui que o Roberto Justus faz esse pensamento de maneira proposital. Beleza? Não estou dizendo que ele pensa, caralho, vou ser eugenista. Vou olhar pro Conde Gobineau e vou botar um quadro dele na parede da minha casa. Não estou dizendo isso. Mas olha como a lógica dessa diferenciação social, dessa acumulação, promove uma imagem de realidade que olha para a vida dos outros sujeitos assim. Não vai matar ninguém. Velho e gente doente nem é gente. Não é quem que é? Ninguém. Velhinho e gente doente não é ninguém. Se morrer meia dúzia, não tem problema. Olha como essa lógica, no fundo, vai montando, vai aprofundando essa noção de um grupo especial. De um grupo que tem cujos interesses têm que ser cuidados antes de tudo. É o interesse dessa galera que mobiliza a sociedade para o progresso e para a melhoria. Cara, é destino manifesto. Destino manifesto. Um povo eleito por Deus para governar a terra. Para levar a liberdade e a democracia. Tá bom? Fecha aspas. E depois viajar para Miami para se vacinar antes de todo mundo aqui no Brasil. Steve Huffman, que é um dos cofundadores do Reddit, dá uma noção de outros fatores dessa mentalidade, talvez da culpa, que podem motivar essa preparação. Em uma entrevista de 2017 sobre a preparação dos super ricos para o fim do mundo, ele descreve como criar uma rede social deixou ele mais sensível à forma como a tecnologia altera a relação entre as pessoas. Como redes sociais como a que ele criou tornam, abre aspas de novo, mais fácil para as pessoas entrarem em pânico quando estão juntas, fecha aspas. A preocupação dele é um colapso da confiança mútua das pessoas, da sociedade moderna. E de dentro do Reddit, ele mesmo diz que consegue ver antes os sinais dessa ruína já acontecendo. E aí, claro, a atitude que ele considera mais produtiva é continuar explorando essa crise para poder construir o seu bunker para escapar do resultado dela. Nessa mesma matéria, inclusive, fica bem claro como a motivação de muitos para essa preparação toda é a noção de que a desigualdade está aumentando e que essas pessoas estavam ficando muito mais ricas do que o resto de nós. Uma tendência de concentração de renda que só tem aumentado ainda mais desde então. E deve aumentar mais ainda se conseguirem substituir mais empregos com inteligência artificial. E a preocupação com o colapso da sociedade entre os que acumularam essa renda vai crescendo junto. Em 2017, o Reid Hoffman, naquela mesma entrevista, é um dos cofundadores do LinkedIn e já estimava que mais da metade dos bilionários do Vale do Silício tinham comprado algum tipo de seguro contra o apocalipse, na forma de um bunker, uma propriedade numa ilha isolada ou alguma coisa do tipo. Com um detalhe. Essas são as pessoas que têm mais condições de antever o pior e se preparar para isso. Mas também são as pessoas que mais têm condições de evitar que isso aconteça. Eu e você podemos achar que uma inteligência artificial que resolve dominar a humanidade com robôs muito habilidosos, como em Exterminador do Futuro, deveria ser evitada a todo custo, como o próprio Elon Musk disse em 2016. Mas só o Musk pôde participar da criação da OpenAI e da sua concorrente em seguida, a xAI, competindo para ver quem cria primeiro uma superinteligência, como eu conto no vídeo do Sam Altman. Enquanto ele tenta segurar o valor das ações da Tesla, desenvolvendo os próprios robôs habilidosos. Ou seja,
uma porção considerável das pessoas mais ricas do mundo compartilha e investe na noção de que a sociedade caminha para um colapso de um tipo ou de outro, causado pelos próprios vários problemas que a gente vive discutindo no não ficção, como enfraquecimento da democracia, perda da confiança coletiva, crise econômica, concentração de renda, crise climática, capital, perda né? de trabalho para automação e por aí vai. E aqui, importante, né, entender que toda essa dimensão da crise, ela é uma dimensão própria do modelo capitalista. Do modelo não, do capitalismo que a gente está vivendo neste exato momento, né? É uma crise que é marcada por essa queda na confiança das instituições, essa queda na confiança da viabilidade, né, da legalidade dos regimes, na piora da condição de vida, dia após dia, né? Dia após dia. E aí é isso. Quanto mais essa crise vai se tornando exponencial dentro da realidade capitalista, mais o conflito vai ascendendo também como esse mecanismo de resposta, né? A gente está aí às portas de assistir a um conflito, né, a uma organização das forças para um conflito interimperialista, pelo controle das coisas, né? É loucura, mano, loucura. Só que, ao invés de trabalharem para evitar isso, como conta o Douglas Rushkoff no ótimo Survival of the Richest, eles buscam soluções individuais para se isolar dos problemas que são coletivos e que muitas vezes eles mesmos criaram. Buscam ter que controlar só dezenas de seguranças privados em um local isolado, ao invés de evitar milhões de empobrecidos nas portas. Buscam se isolar dos problemas que sabem que estão criando, acumulando o suficiente para poder partir de iate, escoltado por outro iate, do barco que estão afundando. Seja se isolando no Havaí, na Nova Zelândia ou em Marte. Como o Larry Ellison, que gastou $500 milhão na sua fazenda da ilha havaiana de Lanai, uma ilha que é quase toda sua, em estufas, inteligência artificial e robôs para poder criar a agricultura do futuro automatizada. E claro, autônoma, o que dispensaria, Deus o livre, ter que pagar alguém pelo trabalho ou dividir oxigênio com alguém no final do mundo. Pelo amor de Deus, tira esse pobre da minha frente. Tira este pobre da minha frente. Sai daqui, seu pobre, seu trabalhador. Sai daqui, mano. Só para descobrir que essa atividade rudimentar que a gente faz há milênios é muito mais complexa do que a automação da conta e ainda precisa ser feita por muita gente. Então, quando vir alguém propondo uma ideia, como dizer que todo o recurso do mundo deveria alimentar uma inteligência artificial que vai substituir todos os humanos, ou que os problemas que a gente sabe e sente que estão acontecendo não são problemas, e você se perguntar, não é possível que essa pessoa acha que está tudo bem, será que ela sabe de algo que eu não sei? O segredo que não te contam é que sabem e sentem o mesmo que você, só que estão apostando que vão conseguir comprar o bote ou o foguete salva-vidas para partir antes. E para você que argumenta o mesmo, mas não tem condições de comprar esse bote, por que você está falando a mesma coisa? Ai! Ai, ai, ai! Soltou a pio. Soltou a pio. Por que você, que não tem dinheiro para poder cavar um buraco na terra e se enfiar numa parede concretada, num abrigo nuclear revestido de chumbo, está defendendo o direito desses vagabundos de fazerem isso? Por que você está defendendo a rapaziada que está jogando a humanidade no buraco, enquanto você está aí ocupado pagando seu crediário das Casas Bahia? Você está fudido na concessão de crédito da Marabras e está defendendo aquele lataria feia do Mark Zuckerberg para ele ter um bunker revestido de chumbo para se proteger do apocalipse. Eles sabem por quê. E afinal, né, faz de contas, faz sentido que eles defendam isso. Afinal, eles estão defendendo a si mesmos, né? Eles estão defendendo a si mesmos enquanto membros da mesma classe. Porque você aí está ou conhece alguém que está defendendo essa lógica, esse tipo de conduta. Você acha mesmo que a salvação vai ser individual? De que vai, se você aprender a fazer prompts no chat GPT, você vai se livrar do desemprego, da carestia? É uma questão de tempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Até chegar em você. Se já não chegou, e aí você não quer olhar para a realidade, porque ela é realmente muito dolorosa e ela é muito difícil de ser encarada. A realidade chega para você através do boleto de financiamento que você fez do seu carro do ano de 2018.
Né? Pensem nisso. Se você quer mais conversas como essa aqui, aproveita e se inscreve no nosso canal, assim você recebe os próximos Muito Não bom. Ficção, que são os podcasts onde a gente discute tudo isso com especialistas, e os vídeos regulares. A gente se vê numa próxima. Bom demais. Bom demais, bom demais, bom demais. Excepcional, muito bom. Já pode. Está liberado. Está liberado o almoço no Apocalipse. Está liberado.